Olá pessoal, dando continuidade à história do Pedro, um agente de propriedade intelectual, e José, um microempresário do setor da marcenaria. Na segunda parte do vídeo intitulado Noções sobre Propriedade Intelectual, serão apresentados de forma básica cada categoria e suas modalidades, começando pelo direito autoral. Acompanhe. O direito autoral decorre basicamente da autoria de obras intelectuais, no campo literário, científico e artístico, de que são exemplos, desenhos, pinturas, esculturas, livros, artigos científicos, matérias jornalísticas, músicas, filmes, fotografias, software, entre outros. Sendo divididos em 3 modalidades: direito de autor, direitos conexos e programa de computador. O direito de autor e os direitos conexos no Brasil são regulados pela Lei nº 9.610 de 1998, que regula os direitos autorais. Para o programa de computador, existem algumas particularidades, e é por isso que ela tem uma lei própria, a Lei nº 9.609 de 1998. Ao tratar da categoria propriedade industrial, é importante destacar que ele é um caso especial, já que todas as 5 modalidades dessa categoria estão presentes na Lei nº 9.279 de 1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial ou simplesmente LPI. É importante destacar que o desenho industrial faz parte dessa categoria de propriedade intelectual. Mas, como dito anteriormente, ele só será tratado em outro momento, de forma mais detalhada. Com isso, a primeira modalidade a ser comentada nessa categoria será a marca. A marca é definida como todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros similares de procedências diversas. Em outras palavras, é um símbolo visual, que vai identificar e diferenciar os produtos e ou serviços dos concorrentes. A marca é um título concedido em forma de certificado de registro emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que protege signos distintivos de um produto, empresa ou serviço, em que assegura ao titular o uso exclusivo da marca em ramo específico de atividade definida, em todo o território nacional no país, onde a proteção foi concedida, com prazo de validade de 10 anos, a partir da data de expedição do certificado de registro, podendo ser prorrogado por iguais períodos, indefinidamente. Ou seja, a marca continuará sendo sua, caso renove periodicamente a cada 10 anos. Um exemplo de marca temos a do próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI. Outra modalidade pertencente a essa categoria é a patente. A patente é um título de propriedade temporária concedida pelo Estado em formato de carta, com base na Lei da Propriedade Industrial, àqueles que inventam novos produtos, processos ou fazem aperfeiçoamentos destinados à aplicação industrial. Ou seja, a patente protege invenções ou modelo de utilidade que envolve novos produtos e ou processos com aplicação industrial, mas para isso é necessário apresentar os seguintes requisitos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Caso o titular obtenha essa proteção, é assegurado o direito de exclusividade de produzir, usar, vender e explorar no país onde a proteção foi concedida. No Brasil, a patente é requerida no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e caso o titular consiga a concessão, o prazo de validade da patente de invenção é de 20 anos, contados da data do pedido de depósito. Já o modelo de utilidade é de 15 anos, também contados da data do pedido de depósito. Para você ter um melhor entendimento sobre o que pode ser patenteado, vou dar alguns exemplos. Você pode patentear máquinas, equipamentos, produtos químicos, farmacêuticos, compostos alimentares, processos de melhoramentos genéticos, mas é claro, sempre obedecendo àqueles 3 requisitos dito anteriormente: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Outra modalidade de propriedade industrial é a indicação geográfica. Indicação geográfica é o nome dado ao tipo de proteção, no âmbito da propriedade industrial, que se refere a produtos que são originários de uma determinada área geográfica, país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenham tornado conhecidos por possuírem qualidade ou reputação relacionadas à sua forma de extração, produção ou fabricação. Também se refere à prestação de determinados serviços. A indicação geográfica pode ser requerida no Brasil pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, obedecendo à legislação aplicável, que é a Lei nº 9.279 de 1996, e caso ela conceda o título, será concedido um certificado de registro, que irá proteger um produto oriundo de uma determinada região ou país. Desde que atenda aos requisitos como a comprovação da origem e das características do produto, sendo assegurado ao titular o direito de garantia de procedência, pelo prazo de validade indefinida, ou seja,
após concessão ele não se extingue pelo uso. Um exemplo de indicação geográfica que temos no estado do Pará é a famosa farinha de Bragança. O último tópico dessa categoria é o segredo industrial e a repressão à concorrência desleal. Na legislação brasileira, o segredo industrial ou segredo de negócio está protegido por lei, nas hipóteses em que é tipificado como crime de concorrência desleal, ou seja, quando alguém divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público, ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato, ou quando obtido por meios ilícitos. Em algumas situações, é mais interessante ao inventor manter segredo, do que pedir o depósito da sua invenção junto ao INPI, diante das dificuldades em zelar pelo uso indevido, ante a existência de critérios de não patenteabilidade de uma invenção, ou ainda como estratégia de negócio. A manutenção dos segredos industriais ou segredos de negócio permite a preservação da natureza confidencial da informação contra a revelação indevida e contra o uso por pessoas não autorizadas. Mas é claro, essa estratégia deve ser bem analisada. Já a proteção sui generis se divide em 3 modalidades. A primeira é a topografia de circuito integrado, onde envolve um conjunto organizado de interconexões, transistores e resistências, dispositivos em camadas de configuração tridimensional sobre uma peça de material semicondutor. Em outras palavras, são os famosos chips. No Brasil, a Lei nº 11.484 de 2007 trata da proteção, podendo ser protegida no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, por meio de certificado de registro. Outra modalidade dessa categoria é a cultivar, é o nome dado a uma variedade de planta, com características específicas resultantes de pesquisas em agronomia e biociências, não existente na natureza. Ou seja, é necessário a intervenção humana para criar uma nova variedade de planta. No Brasil, a Lei nº 9.456 de 1997, conhecida como Lei de Proteção de Cultivares, é que trata do assunto. Sua proteção pode ser requerida no Brasil pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares por meio de certificado de proteção. Aqui no estado do Pará, temos uma cultivar de açaizeiro, conhecida como BRS Pará. E por fim a última modalidade dessa categoria, os conhecimentos tradicionais, que envolvem saberes empíricos, práticas, crenças e costumes passados de pais para filhos nas comunidades indígenas ou em comunidades de certos locais, por exemplo, os ribeirinhos, quanto ao uso de vegetais, micro-organismos ou animais que são fontes de informações genéticas. No Brasil, o Decreto nº 4.946 de 2003 regulamenta o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado. Agora que vocês sabem basicamente o que é propriedade intelectual, e sabem que o desenho industrial está inserido na categoria da propriedade industrial, no próximo vídeo será apresentado de forma detalhada o que é o desenho industrial. Mas fica a dica! Vocês podem aprofundar seus conhecimentos sobre propriedade intelectual acessando o site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ou o site da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. É possível também pedir auxílio a um núcleo de inovação e transferência de tecnologia, assim como a um agente de inovação ou até mesmo a um agente de propriedade intelectual. Até logo!